Olá pessoal, voltando à nossa aula, né, de saúde mental, hoje a gente vai falar um pouco sobre o CAPS, o que o CAPS integra, qual que é o meio de comunicação aí do CAPS e o que ele vem trazendo aí para o cuidado centrado nesses pacientes em saúde mental. Lembrando que a gente tem diretrizes, a gente tem leis, né, tem aí artigos que vão retratar sobre o CAPS, sobre esse processo aí da construção desses centros de atenção psicossocial. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. O CAPS, então, ele foi desenvolvido após a reforma psiquiátrica, tá? E aí foi introduzido o CAPS no Brasil por conta aí das modificações na assistência que a gente teve. Então, não é que deixa de existir, tá? Deixa de persistir esses hospitais psiquiátricos, e aí a gente tem aí a presença dos CAPS, né, das residências terapêuticas, do programa Volta para Casa, enfim, e dos insumos aí que são investidos para o retorno desses pacientes, né. Então, o CAPS, ele foi inaugurado em 1986, na cidade de São Paulo, tá? Ele foi criado aí em substituição ao hospital psiquiátrico. Então, é aquilo que eu falei para você, não é que deixa de existir, professora, mas existe, exatamente. A gente não deixaram de existir hospitais psiquiátricos, mas deixaram de persistir aí a criação de hospitais psiquiátricos, tá? Então, lembram que a palavra persistir, né, é totalmente diferente aí de existir, né, da criação de mais novos hospitais. Então, a gente tem esses CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, e os NAPS, que é o Núcleo de Atenção Psicossocial aí. A gente tem um outro serviço, que é o CERSAM, que ele foi criado em Belo Horizonte, tá? São serviços também que foram substituídos aí para substituição desses hospitais psiquiátricos e foram criados na década de 90, tá? Então, esse CERSAM, ele significa o Centro de Referência à Saúde Mental, e esses locais, eles são designados para atendimento de urgências e crises desses pacientes, ou seja, privilegiando pacientes aí mais graves. Então, esses CERSAMs, eles vão atuar de forma regionalizada, então vão atender somente aqueles pacientes que estão ali na sua área de abrangência. É como se, por exemplo, a gente está, né, DF e Goiás, então, se tem um CERSAM, né, no DF, vai atender os pacientes do DF, né? E aí os do Goiás vão ser atendidos pelo órgão lá do Goiás. Além disso, de ser regionalizado e hierarquizado, percebam que essas palavrinhas, elas constam lá quando a gente para estudar o SUS, né? Incluindo aí, dentro dessa rede hierarquizada, incluindo os centros de saúde, né? Os centros de convivência, os hospitais gerais, os hospitais psiquiátricos e os demais serviços. Então, os CAPS, eles vão fazer o quê? Eles não vão internar, eles vão acolher, tá? Lembrem aí, a palavra é diferente, né? Não é internar no CAPS, é acolher esses pacientes com transtornos mentais. Além de fazer o quê? Estimular a sua integridade social e familiar, né? Apoiá-los na busca de autonomia, tá? E oferecer para eles atendimento médico e psicológico. Então, através desses atendimentos psicológicos, vão ter sessões em que o paciente vai, né, ter com psicólogo e médico ali, além de ter o laudo, né, a prescrição medicamentosa que esse paciente vai precisar. Então, dentro desse CAPS, ele vai oferecer esse ambiente. Deixa eu só ver se eu consigo traçar aqui para vocês, por exemplo, CAPS de Taguatinga. A gente tem um CAPS em Taguatinga, né, que ele é para transtornos mentais. Então, vocês vão perceber que é como se fosse uma casa. É uma casa, só que funciona como CAPS, né. No fundo da casa é uma área normal, como se fosse a área, e aí dentro aqui dessa área tem a parte da cantina, né? E a parte aqui das oficinas. Então, tem oficina de crochê, oficina, sei lá, de corte e costura, oficina lá de material reciclável. Então, percebam que não é uma sala, um ambiente, um prédio. É uma casa que vai receber, dentro dessa casa, a gente tem
a gente tem a divisão por cômodos, cada cômodo é uma sala onde vai ser atendida aí esses pacientes. O principal objetivo do CAPS, então, é fazer com que tenha a integração desse paciente no ambiente social, né, cultural concreto, além de ter um espaço, né, para esse paciente ele desenvolver a sua vida cotidiana. Então, por exemplo, o paciente ele tem uma sessão no CAPS, né, finalizou a sessão dele, ele vai voltar para casa, né, vai para o emprego, vai para o serviço, para o emprego dele, enfim, ele vai ser um paciente com uma vida totalmente normal. E aí ele vai fazer esse acompanhamento no CAPS mesmo para, né, evitar aí as reincidivas dos surtos psicóticos e até mesmo tratar o transtorno que esse paciente ele tenha, tá? Então, por exemplo, a gente já teve aí pacientes, não só pacientes de transtornos mentais, mas a gente teve pacientes aí que cometeram suicídio, tentaram aí suicídio, e aí por conta que tentou esse suicídio aí por mais de 2, 3 vezes, fazem tratamento aí no CAPS. Quer dizer que são pessoas que não têm, que precisam ficar privadas, né, de liberdade, precisam ficar internadas? Não, são pessoas que têm uma vida social, trabalham, estudam, mas tem lá os dias da semana que ela precisa ir lá para o CAPS para fazer lá as sessões. Então, o CAPS, ele surge como um serviço substitutivo, né, juntamente com os NAPs e os CERSAMs. Esses CERSAMs quase a gente não vê no DF, que a gente tem no DF mesmo, é a interação com o CAPS, tá? E aí eles vão substituir aí o modelo hospitalocêntrico, né? Lembrando mais uma vez que o CAPS, ele surge aí integrado ao SUS. Então, a missão dele é fazer atendimento diuturno, ou seja, manhã, tarde e noite. Então, o CAPS ele vai fazer o dia inteiro atendimento para esses pacientes, tá? Principalmente para pacientes que possuem transtornos mentais severos e persistentes, né? Além de oferecer o cuidado clínico, a reabilitação, vai evitar aí internações e favorecer a cidadania desse meu paciente, juntamente aí com a inclusão social desse usuário e das suas famílias. Lembrar que a enfermagem, ela visa o quê? O que as teóricas de enfermagem elas visaram e o que a gente traz aqui dessas teorias aí, né, dentro da enfermagem? Que a gente tem o cliente, que ele é chamado de paciente ou cliente, a família e a comunidade. Deixa eu só organizar aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Então, é como se eu tenho um tripé, né? O cliente, a família e a comunidade. Então, dentro da saúde, a gente vai visar isso aqui, o cliente, a família e a comunidade. Dentro da saúde mental, a gente vai fazer a integração. Então, a gente vai integrar essas 3 partes aí, para que o meu paciente, ele tenha aí um cuidado mais integral. Então, esses CAPs, eles vão visar o quê? O atendimento em regime de atenção diária para esses pacientes, tá? Vai gerenciar os projetos terapêuticos, né? É o que a gente chama aí, que eu falo demais para vocês, que são os planos terapêuticos, oferecendo um cuidado eficiente e personalizado, além de promover a inserção social desse indivíduo, tá? Envolvendo educação, trabalho, esporte, cultura e lazer. Por que você sempre bate nessa tecla, professora? Porque a gente acha que paciente com transtorno mental, ele é um paciente que ele tem que ser excluído. No entanto, isso a gente percebe isso quando a gente tem uma visão, né, geral, de fora, mas eu tenho certeza que quando a gente passa a ver isso aí, principalmente se acontece dentro da nossa família, a gente vai perceber ali a necessidade, né, de que tenha uma inserção nesses âmbitos de trabalho, esporte, cultura e lazer desse paciente. Então, visando o paciente a ter essa inserção social aí. Além de tudo isso,
né, o CAPS, ele vai dar suporte, supervisionar a atenção de saúde mental desse meu indivíduo, juntamente com o PSF, que é o Programa Saúde da Família, e o PACS, que são os programas dos agentes comunitários em saúde. Porque quando eu trabalho PSF e eu trabalho o PACS aqui, eu tenho o quê? Se juntamente, né, vocês sabem que os agentes comunitários de saúde, eles trabalham lá dentro das UBSs, então eles integram o Programa Saúde da Família, lembrando que dentro de uma UBS, deixa eu só voltar aqui na tela branca para ficar melhor para vocês entenderem. Na UBS, eu vou ter institucionalizado o quê? O Programa Saúde da Família, que hoje não é mais programa, é Estratégia Saúde da Família, mudou. Dentro aqui eu vou ter o quê? Vamos supor que dentro dessa UBS 14 eu tenho 30 ACS. Então, esses 30 ACS, eles vão formar lá o projeto, né, o PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários em Saúde. Dentro desses ACS, eu tenho 30, então 5 vai ser destinados para a rua X, mais 5 destinados para as ruas Y, Z, enfim, cada número X, né, de acesso, eles vão estar responsáveis por uma área que eles vão supervisionar. Então, vamos supor aqui, tem umas alunas que vão entrar aí na disciplina, que elas vão escutar o nome delas aí, são alunas que eu já dei aula. Então, vamos supor, a Valdirene. A Valdirene é uma aluna minha, da tarde, que ela mora na Guariroba, né? Então, lá vai ter, provavelmente ela vai ser atendida pela UBS, se eu não me engano é a UBS 4. E aí lá dentro vai ter o quê? Vai ter os ACS e para a área dela vai ter uma equipe, né? Da mesma forma que nem, por exemplo, a Duda, que é uma outra aluna. Ela mora em Braslândia, se eu não me engano é Braslândia. Então lá na UBS que vai atender a região da Duda, vai ter uma equipe, né? E dentro dessa equipe, uma parte dessa equipe vai ser a parte destinada para cuidar ali da área onde a Duda mora. Essas equipes, elas também são caracterizadas por cores, tá? Então a equipe amarela, que nem, né, a gente tem, por exemplo, no Sol Nascente. A equipe amarela vai cuidar da rua A, B e C. A equipe azul vai cuidar da rua, sei lá, J, H, M, enfim. Então, é dessa forma que funciona. E aí, quando a gente traz esse processo de saúde mental para o PSF e para os programas aí dos ACS, é porque eles vão trabalhar em conjunto. E aí, se eu sei que eu tenho na minha região pacientes de saúde mental, os ACS aí vão visitar, vão ver como é que está dando o segmento, né, do cuidado desse paciente, tá bom? Outra coisa que a gente tem é regular a porta de entrada. Vocês sabem que a APS, que é a Atenção Primária em Saúde, que são as nossas UBSs, elas funcionam como porta de entrada. E elas vão funcionar como porta de entrada aí para esses pacientes também de saúde mental. Outra coisa que vai ser realizado junto com o CAPS, né, só voltando aqui, essa porta de entrada pela APS também, o CAPS, ele vai funcionar como uma porta de entrada aí para receber esses pacientes, né, e dar uma assistência em saúde mental. Outro ponto é coordenar com o gestor local ali as atividades que supervisionem os hospitais psiquiátricos, né, e manter atualizada a lista de pacientes da sua região que fazem a utilização de medicamentos. Lembrando que esses medicamentos que são destinados a esses pacientes são medicamentos que a gente chama de psicotrópicos. Então, são medicamentos extremamente fortes, tá? E que agem aí no sistema nervoso central do meu paciente. Então, como é que funcionam os CAPs? O que os CAPs têm que ter? Lembrando aí, isso aqui é importante, tá? Já caiu isso aqui em prova de concurso. Justamente caiu uma vez, eu fiz uma prova de concurso que justamente caiu para marcar a alternativa do CAPS, que envolvia aqui sobre os recursos físicos. Então, tinha lá alternativa de oficinas, refeitórios, sanitários. E aí, tinha uma opção lá que estava assim, dormitórios. E aí, na questão, eles pediam para a gente marcar a alternativa que não fazia parte dos recursos físicos do CAPS, né, que era o exceto. Então, vocês percebam que o exceto aqui vai ser os meus dormitórios. O CAPS, ele é para ter
atendimento diurno, tá? Para ter atendimentos aí diretos. Só que o CAPS, ele não funciona para que o paciente, para que tenha dormitórios, para que o paciente interne e fique lá instalado, né, no CAPS. Não, se eu promover um surto, o CAPS vai ser a porta de entrada, o CAPS vai levar esse paciente para o hospital, tá? Ele não promove dormitórios porque não é uma casa, não é um centro de, não é uma clínica para internação de pacientes. É um centro de atenção para que possa promover a internação, é um centro de atenção que vai promover para o meu paciente a integração, né, a convivência. Então, o que vai funcionar para quê? Para que tenha, os CAPs vão ter consultórios, para que tenha os atendimentos individuais desses pacientes, vai ter salas para que possam ser realizadas atividades grupais, vai ter espaços de convivência, né, onde a gente faz aí reuniões grupais também, oficinas que a gente já falou, costura, tricô, crochê, enfim, refeitórios, porque é recebido recursos para passar, né, refeição para esses pacientes sanitários, e área externa para oficinas, recreação e esportes. Agora, dormitórios a gente não tem, porque lembra bem disso, o CAPS não é para o paciente ficar internado, é justamente para promoção de reuniões, de atendimento, mas sem internação. As pessoas que podem ser atendidas pelo CAPS, principalmente aquelas que têm transtornos mentais severos ou persistentes, tá? Aquelas que utilizam substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, e crianças e adolescentes que tenham aí transtornos mentais. Então, vejam que eu não tenho um CAPS somente para atendimento de crianças e adolescentes, né? Eu vou ter o CAPS que a gente tem o CAPS AD na Ceilândia, que ele vai na Via Leste ali da Ceilândia, tá? Que ele vai estar relacionado com álcool e drogas. E a gente tem o CAPS em Taguatinga, né? Ali atrás daqueles postos, no centro de Taguatinga, atrás de uns postos que a gente tem ali no centro, que vai ser o CAPS para transtornos mentais, tá? Então, vejam que a gente não é tudo misturado, a gente tem um CAPS para álcool e drogas e outro CAPS aí para transtornos mentais. Além disso, para ser atendido para o CAPS, não é chegar lá no CAPS e dizer que quer ser atendido, que não funciona assim não, também não é bagunçado não, né? A gente tem aí, para quem precisa do serviço, ele precisa ser encaminhado para a UBS através da Estratégia Saúde da Família, e dessa UBS é que vai encaminhar esse paciente para o CAPS, tá? Além disso, o CAPS ele faz atendimento intensivos, né? Então, intensivos vai ser um tratamento diário. Então, todo dia a pessoa precisa estar ali no CAPS, né? Principalmente vai ser para quem? Para pessoas que possuem crises, né? E dificuldades intensas no convívio social e familiar. Se necessário, como é um cuidado intensivo, os profissionais podem fazer o atendimento domiciliar também. O semi-intensivo é que, por exemplo, o usuário ele vai ser atendido 12 dias no mês, né? E aí, quando ele não está em crise, e pode relacionar socialmente de forma satisfatória, mas ele ainda necessita de um acompanhamento. E nesse caso de semi-intensivo, pode ser que seja necessário também fazer um atendimento domiciliar. Então, vejam, intensivo ele vai fazer um tratamento diário. Semi-intensivo, ele vai fazer o tratamento aí, vai ser atendido no mês, pelo menos aí 12 dias, tá? Mas é claro que não deixa de ser feito aí um atendimento domiciliar, se necessário. E o não intensivo, que o usuário ele não vai precisar de um suporte contínuo para o tratamento, né? Mas ele pode, por exemplo, ser atendido 3 dias aí no mês, tá? E também ainda pode ser domiciliar esse atendimento. Dentro das funções do CAPS, dessas atividades, eles oferecem atividade individual, atividade em grupo através de oficinas, grupos terapêuticos, leitura, confecções, né? E atendimento aqui para a família por conta da integralidade ali do cuidado, né? Além disso, a gente tem atividades comunitárias, então, por exemplo, eles realizam por exemplo, uma oficina de crochês, e aí eles fazem atividades comunitárias justamente para vender aqueles crochês ali que foram, né, criados por aqueles pacientes, e até mesmo oferecer uma renda, né, mostrar para aqueles pacientes que através das oficinas eles conseguem também ter uma renda.
Outra coisa também, dentro dessas atividades comunitárias, realizar festas, então festa junina, perdão, caminhadas em grupo, né, com o pessoal do CAPS, realizar eventos e ter a participação, sorteios, enfim. Além disso também, assembleias e reuniões, né, que são feitas semanalmente com técnicos, usuários e familiares, que eles vão avaliar e propor encaminhamento para o serviço, vai fazer a avaliação do CAPS. As oficinas terapêuticas, elas vão ser a principal forma de tratamento que são oferecidas pelo CAPS, geralmente são feitas em grupos, tá? E é orientada por profissionais, monitores e estagiários, tá? E podem ser oficinas expressivas, né? Então, oficinas com pintura, teatro, de música, né? Fotografia, né? Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma expressão plástica feita dentro do CAPS. Então, esse desenho foi realizado por um dos pacientes internados no CAPS transtorno, tá? Então, eles desenvolvem essas atividades dentro dos CAPS. Além também, realizado oficinas que vão gerar, que eu já falei para vocês, vão gerar renda, né? Fotocópia, costura, artesanato, bijuteria, cerâmicas, culinária, marcenaria, fabricação de velas, até mesmo brechó e oficinas de alfabetização. Então, dentro desse processo dos centros de atenção psicossociais, vocês vão perceber que é mais para promoção da inserção desse indivíduo, né? Além de promover oficinas que possam ali contribuir na renda, né? E até promover uma profissão para aquelas pessoas. Mas percebam que o CAPS ele não tem dormitórios, é uma casa normal, só que ao invés, os cômodos ali dentro daquela casa são os consultórios, tá? E aí a gente não tem dormitório, porque o CAPS ele não funciona para os pacientes dormirem, é para os pacientes irem lá, realizarem as consultas, as reuniões individuais e grupais, participarem das oficinas e ir para casa. E aí percebam que a gente tem os graus, né? Então a gente tem o intensivo, o semi-intensivo e o não intensivo. Lembrando que essas três classes, ambos, se precisarem, podem ter sim atendimentos domiciliares. Mas, por exemplo, o intensivo, ele vai ter que ter reuniões todos os dias. Já o semi-intensivo, lá 12 vezes, né? 12 vezes em um mês. 12, quando eu falo 12 vezes, são 12 dias em um mês. Então, o mês, né, varia de 30 a 31 dias, ele vai ter 12 dias de atendimento, né? Pode ser alternado, pode não ser, né? Então, são pacientes que tá num cuidado mais intermediário aí. E os nossos pacientes não intensivos, que tem consultas, né, essas reuniões 3 vezes ao mês, mas não quer dizer que possa aumentar a quantidade e esse paciente de não intensivo possa ser classificado para um semi-intensivo, mas o intuito intensivo. Mas o intuito do CAPS é justamente fazer o quê? Se eu tenho o meu paciente num grau ali de não intensivo, é promover ali as reuniões, promover o cuidado de forma com que ele não abranja as outras classes aí, mas que se mantenha, né, ou a gente tem ali uma diminuição ali do transtorno, enfim, do que ele apresente, tá? É a mesma forma se eu tenho um paciente ali que pode ser atendido numa atenção básica, para que eu vou mandar ele para um hospital se o tratamento dele pode ser feito ali na atenção básica? Funciona mais ou menos desse jeito, só para vocês, um exemplo para vocês entenderem, mas lembrando que intensivo, semi-intensivo e não intensivo, ambos são tratados no CAPS, mas com uma diferença aí da quantidade, né, do quantitativo de dias para as consultas, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Finaliza a aula de CAPS aqui, né, trouxe uma abrangência aí mais geral para vocês entenderem como é que funcionam esses locais e a gente se vê na próxima aula.